Muita gente está falando muita coisa sobre a volta às aulas presenciais. O problema é que essas informações estão todas espalhadas em diversos cantos. Um epidemiologista fala uma coisa, o gestor de saúde fala outra, um professor fala uma terceira, e ninguém, na verdade, ouve as principais partes interessadas, que são os pais, que têm todos os seus filhos e têm que lidar com essa informação, afinal de contas é dever deles matricular e fazer os seus alunos irem em sala de aula, e os professores, que são aqueles que estão expostos ali naquela situação. É pensando nisso que eu fiz essa série de vídeos para a gente tentar identificar os pontos controvertidos, entender o que está acontecendo, o que está em jogo quando a gente fala em retorno às aulas presenciais e também debater um pouco mais sobre o assunto. Vamos nessa? Quando a gente vai começar um debate, a primeira coisa que a gente precisa fazer é poder contextualizar os fatos que estão presentes. A gente precisa analisar toda a situação, pesar o momento que nós estamos e, a partir daí, tomar decisões que sejam mais claras, com todos os membros da sociedade, pelo menos aqueles a que se aplica aquela situação, entendendo o porquê, como e até quando aquelas decisões vão viger. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro, então, já falando sobre a pandemia de coronavírus, o momento que a gente está, é que a volta às aulas presenciais é um erro. Pelo menos neste momento que nós nos encontramos. Claro, vamos começar pelo começo. Nós tivemos experiências aqui já no estado de São Paulo sobre escolas que voltaram, tudo isso permitido pelo plano diretor, pelo plano de contingenciamento do estado de São Paulo em relação à ocupação da UTI, em relação à tomada de medidas de segurança, utilização de máscaras, face shields, distanciamento, tudo isso foi levado em conta, mas mesmo assim, uma escola teve que suspender as aulas porque houve um surto de coronavírus. Nós temos atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, são 48 pessoas que, dentro de alunos, professores, funcionários, foram contaminados e fizeram o teste, testaram positivo, e uma outra escola, lá de Campinas também, que a professora e a filha descobriram-se contaminadas e a escola também achou por bem suspender as aulas presenciais. As duas escolas voltaram a ter o ensino remoto, ou seja, o ensino remoto não é algo que se pode abrir mão neste momento, sob pena de acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, de você ter que parar o semestre letivo, o ano letivo e começar a se readaptar. O ensino remoto ele precisa continuar sendo ofertado, mas calma que a gente ainda vai chegar lá. A questão que tange aqui, quando a gente fala sobre essas medidas de segurança, é que elas são extremamente válidas quando a gente está em um local de passagem. Por exemplo, quando você vai em uma rua, quando você vai na loja, quando você entra no supermercado, porque você não fica muito tempo ali dentro daquele supermercado. Você não conversa muito tempo com aquelas pessoas que trabalham no supermercado, com os lojistas e assim por diante. Mesmo assim, ainda é um risco para aqueles funcionários. Mas veja só, quando você está em uma sala de aula, por mais medidas de segurança que você tome, o professor ele acaba sendo aquela pessoa que fala. O professor falando, normalmente ainda, ele já tem uma dificuldade, o professor precisa falar em um tom mais alto. Utilizando máscara, que tem aquela coisa que deixa o som abafado, o professor precisa falar mais alto, o que torna a máscara úmida mais rapidamente. A gente tem, geralmente, a máscara ficando úmida em até 15, 20 minutos de fala completa, de palestra, de aula, assim por diante. Ou seja, a máscara se torna inútil em 15 minutos. A partir daí, então, a gente precisa ter uma noção do que fazer. Até porque o grande problema em si não é só a sala de aula. Porque o professor tem a face shield, os alunos todos de máscara, com distanciamento, a sala de aula em si não é um problema. Se torna problema todo o contexto daqueles alunos que vão até a sala de aula. Então, o que acontece? Você tem um aluno que pega o transporte público, você tem um professor que ele leva o filho dele para uma creche. Você está criando novos riscos e novos locais de contaminação. Por mais que algumas pessoas tenham aí uma imunidade mais alta, por mais que algumas pessoas possam ter uma carga viral mais baixa, o vírus só precisa de uma oportunidade para se espalhar, como foi o que aconteceu, provavelmente, lá em Campinas, nessa escola. Então a gente precisa começar a tomar certos cuidados. Não dá para se começar uma discussão já propondo a solução. É preciso que a gente analise os fatos e a partir daí a gente comece
a trabalhar essas informações. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar algumas sugestões de como podem ser trabalhados, isso a nível de professores, gestão escolar, pais e até mesmo os próprios alunos. Até porque não dá para a gente discutir a volta do ensino presencial superior e a volta do ensino do ciclo infantil básico, ou mesmo das creches. A gente está falando de públicos diferentes, de serviços oferecidos diferentes e assim por diante. Então, quando a gente fala, por exemplo, as aulas não podem voltar, os professores da rede municipal estão desprotegidos. Veja, a gente está falando de professores que muitas vezes têm um contato direto físico com o aluno, limpando catarro, tocando na mão do aluno para ensinar ele a escrever e muito por diante. Então veja só, é preciso primeiro categorizar para depois a gente começar a propor algumas soluções. Não dá para propor a mesma solução para aqui onde eu estou, no Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado, e também a mesma proposta para Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul. São cidades com culturas diferentes, com formas diferentes e com infraestrutura escolar de saúde também muito diferentes. Também não dá simplesmente para a gente jogar a pedra no ensino remoto, falar que não dá, que é difícil, que o aluno não consegue se concentrar, que não aprende, porque a gente pode trabalhar diversas maneiras. Inclusive quando a gente fala na infraestrutura das escolas. Espero que vocês gostem, participem do debate, voltem aqui para ver os próximos vídeos e a gente vai conversando.